Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o setor de serviços, conceituação e importância. Vamos ver principalmente o que tem a ver a Revolução Industrial com o desenvolvimento da área de serviços. Vamos ver o que esse mercado totalmente diferente, lá da área industrial, interferiu tanto no mercado da área de serviços. Primeiro, é interessante percebermos que a área de serviços sempre esteve presente em todas as sociedades humanas e, principalmente, ela evoluiu conforme a evolução dessa própria sociedade. E foram dois os momentos marcantes que podemos destacar na área de serviços. Primeiro, a Revolução Industrial, que foi marcante, que mudou todo um comportamento de uma sociedade. E depois, mais especificamente no Brasil, na década de 70, com a popularização da terceirização e, novamente, com a grande contribuição na área industrial. Vamos falar, então, da Revolução Industrial. Principalmente o que ocorria, qual era o comportamento da sociedade antes da Revolução Industrial. Antes dessa revolução, a atividade padrão da sociedade era a agricultura. Era uma agricultura, vamos dizer, de subsistência, ou seja, produzia o que era necessário e o que era melhor para o produtor. Ele fazia o consumo próprio do que ele produzia ou fazia uma troca com demais localidades, demais produtores. Sendo assim, a maior parte ou a maioria da população vivia no meio rural. Existia principalmente uma visão global de tudo que se produzia. Então, o produtor ele tinha uma visão do começo ao fim do que ele produzia. Vamos pegar um exemplo um pouco diferente da agricultura, vamos pegar o exemplo do sapateiro. Vamos ver como é que se agia o sapateiro nessa época. O sapateiro, ele construía o sapato do começo ao fim. Então, ele tinha uma visão global daquele produto. Todos os detalhes desse produto é ele que realizava e construía até o final. O que ocorreu com a Revolução Industrial? O que a Revolução Industrial contribuiu para uma série de mudanças que hoje nós enxergamos? Historicamente, a Revolução Industrial tem a ver com a área de serviços. Primeiro, vamos pontuar naquilo que nós conversamos anteriormente. Que mudanças ocorreram na parte da agricultura? A agricultura precisava se modernizar. Precisávamos ter condições, naquela época, de sustentar um volume maior de pessoas. Essas mudanças obrigavam um maior volume de investimento e foram buscar isso na iniciativa privada. Os proprietários, que até então era do governo essas terras, os proprietários privados entendiam que a terra tinha que gerar lucro. A terra então começou a passar a ser uma mercadoria na mão desses investidores. O proprietário, por sua vez, entendia que precisava de maior volume de terra possível, uma produção muito mais mecanizada, muito mais moderna. Expulsou, literalmente foi isso, expulsou os camponeses dessa terra. A terra como mercadoria precisava produzir cada vez mais. Na área do trabalho, vamos lá colocar um pouco essa parte da indústria, o trabalhador já não tinha uma visão global do processo. Ele tinha uma visão parcelada, ou seja, ele entendia a atividade que ele executava. Vamos voltar ao exemplo do sapateiro. Se o sapateiro antes tinha uma visão do começo, meio e fim, agora esse sapateiro, se ele colocava somente a sola do sapato, é só isso que ele entendia do produto. Ele ficou um profissional especializado em colocar sola de sapato. Não tinha mais uma visão global do produto. Então vamos analisar em alguns outros pontos. Quais foram as principais consequências com a Revolução Industrial? Primeiro, com a expansão das atividades industriais, houve uma necessidade da família sobreviver. Se estava só o homem disponível para o trabalho, a mulher também foi em busca do seu cargo, da sua tarefa e a contribuição para uma renda da família. Se hoje não concordamos com o trabalho infantil, nem sempre foi assim. Com essa necessidade de ter um volume maior de receita e poder sustentar uma família, a entrada da mulher no trabalho, a entrada da criança no trabalho, existia, claro, uma preferência muito clara para esses dois elementos. Primeiro, porque o salário era muito baixo. As crianças em si tiveram uma consequência e uma preferência muito interessante para quem era o gestor, o administrador das indústrias. Primeiro, a criança era muito dócil, né? Ele executava as tarefas com muito mais facilidade e tinha um aprendizado muito mais rápido. E, principalmente, eram submissas às necessidades
dessa produção, melhor, desse pessoal que comandava as indústrias. Fica claro, então, que antes da Revolução Industrial, a família tinha uma atividade em conjunto. Viviam para a agricultura e assim tinha todo um respaldo do que se produzia. Já após indústria ou pós-Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, houve uma separação da família na questão da produção. Todos trabalhavam empenhados para uma receita, uma atividade lucrativa. Isso contribuiu, como nós vimos também, com a entrada da mulher no mercado e com a criança também, envolvendo todos os membros da família numa única forma de processo industrial e de lucratividade, ou seja, buscava uma receita maior para a família. O outro fato é, como nós vimos, a visão muito mais parcelada daquela atividade e tirou completamente a visão global de quem produzia determinados produtos. Como consequência, vamos pegar o caso específico das mulheres. Elas saíram do ambiente doméstico e foram fazer suas tarefas e executar um processo mais industrial. Tiveram 2 turnos agora de trabalho, ou seja, além da indústria, tinham seus afazeres domésticos. Isso contribuiu também, principalmente, que nós temos de reflexo hoje. Babás, empregadas domésticas, que não existia naquela época. E houve uma necessidade de agregar todo esse serviço dentro do ambiente doméstico. Naquela época também fez surgir 2 novas classes sociais. A do chefe de indústrias e dos empresários. Veja vocês como evoluímos, né? E como nós estamos em completa mudança. Hoje nós já estamos enxergando que essas mesmas atividades domésticas que foram ocasionadas com a saída da mulher de uma atividade mais direcionada à casa, já estão quase sendo abolidas. Por exemplo, já está mais difícil de encontrar empregadas domésticas, já está muito mais difícil encontrar babás. Até uma atividade clássica que a gente considerava muitos anos atrás, que aparece em filmes,